Instalivros apresenta A Dieta da Mente, a surpreendente verdade sobre o glúten e os carboidratos, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Dr. David Perlmutter. Descubra a verdade sobre os efeitos do glúten, do açúcar e dos carboidratos sobre o seu cérebro. O autor apresenta uma descoberta que tem sido escondida pela literatura. Os carboidratos, até aqueles aparentemente inofensivos, podem causar danos e nos levar a desenvolver doenças como Alzheimer, demência, déficit de atenção, depressão e muito mais. A dieta da mente mostra que o destino do nosso cérebro não está somente em nossa genética, mas principalmente naquilo que comemos. A glicose e a insulina. O Dr. David explica que durante a maior parte da existência de nossa espécie, a glicose, principal fonte de energia para a maioria das células do nosso corpo, foi uma substância escassa. Por isso, criamos formas de armazená-la e de transformar outras substâncias em glicose. O corpo fabrica a glicose a partir de gorduras ou proteínas, se necessário, por meio de um processo chamado gluconeogênese. Isso exige mais energia que a conversão de amido e açúcar em glicose, uma reação química mais simples. Para que a glicose chegue ao interior de nossas células, necessitamos da insulina, um hormônio produzido no pâncreas. O papel da insulina é levar a glicose do sangue para as células musculares, adiposas e hepáticas, onde é utilizada como combustível. Quando ingerimos muitos alimentos que são convertidos em glicose, as células são muito expostas à insulina e acabam se tornando resistentes a este hormônio. Quando as células se tornam resistentes à insulina, não há mais absorção de glicose. Então, o pâncreas reage bombeando ainda mais insulina. Assim, para que o açúcar chegue às células, são necessários níveis elevados deste hormônio. Isso cria um círculo vicioso que resulta no diabetes tipo 2. Quando o nível de insulina está alterado, outros hormônios também são afetados. Baixos níveis de insulina podem ser associados com problemas cerebrais, como o Alzheimer. Os diabéticos têm maiores chances de desenvolver a doença, pois o diabetes e o Alzheimer têm a mesma origem. O autor diz que uma das perguntas que mais ouve em seu consultório, feita pelos parentes de pacientes com Alzheimer, é: o que minha mãe, ou meu pai, meu irmão, minha irmã, fez de errado? Entre as hipóteses estão: viveu com níveis elevados de açúcar no sangue, mesmo sem ser diabético. Comeu carboidratos em excesso ao longo da vida. Optou por uma dieta pobre em gorduras, minimizando o colesterol. Tinha sensibilidade não diagnosticada ao glúten, proteína que encontramos no trigo, no centeio e na cevada. A inflamação do glúten. A maioria de nós sabe que quando ocorre algum tipo de problema no corpo, a reação natural do organismo é o inchaço e a dor, que são marcas de um processo inflamatório. Mas uma inflamação nem sempre é algo ruim. A inflamação mostra que o corpo está se defendendo de algo que considera ruim. O grande problema surge quando uma inflamação fica fora de controle. A reação inflamatória se espalha pelo corpo todo através da corrente sanguínea. Quando uma inflamação sai de controle, são produzidas diversas substâncias químicas tóxicas para nossas células. Todos nós já sentimos uma simples dor de cabeça. Às vezes, conseguimos reconhecer a causa da dor, como um dia longo na frente do computador, por exemplo. Para aliviar os sintomas, recorremos a remédios de balcão de farmácia. Mas o que fazer quando os sintomas não desaparecem e não conseguimos reconhecer a causa? O glúten é uma proteína que funciona como um material adesivo, aglutinando a farinha para a panificação, incluindo bolachas, biscoitos e massa de pizza. O glúten ajuda no processo de fermentação, fazendo o pão crescer quando o trigo é misturado ao fermento. É um dos aditivos alimentares mais comuns do mundo, utilizado em alimentos industrializados e também em produtos de higiene pessoal. Embora você possa não ser tão sensível ao glúten quanto um indivíduo com doença celíaca, do ponto de vista neurológico, todos nós podemos ser sensíveis ao glúten. A nossa dieta exige praticamente zero carboidrato. Podemos sobreviver com uma quantidade mínima e que pode ser fornecida pelo fígado na medida do necessário. Porém, não podemos ir muito longe sem gordura.
As pessoas acham que ingerir gordura é o mesmo que ficar gordo, quando, na verdade, a obesidade não está relacionada com a ingestão de gordura, mas sim com o vício em carboidratos. A gordura como fonte de energia. Nas últimas décadas, nos fizeram acreditar que uma dieta rica em gorduras aumentará nosso colesterol e, consequentemente, eleva o risco de ataques cardíacos e derrames. Pesquisas de 20 anos atrás provam o contrário. A gordura é, e sempre foi, um pilar fundamental da nossa nutrição. Gorduras boas como o ômega 3 e as monoinsaturadas reduzem os processos inflamatórios, enquanto as gorduras hidrogenadas modificadas, encontradas nos alimentos industrializados, elevam as inflamações. Algumas vitaminas precisam de gordura para serem absorvidas adequadamente pelo corpo. Sem a vitamina A suficiente, o cérebro não se desenvolve direito e a falta de vitamina D é associada a um maior risco de desenvolver doenças como Alzheimer, Parkinson, entre outras. O Dr. David afirma que, embora as gorduras transsintéticas encontradas na margarina e nos alimentos industrializados sejam um veneno, as gorduras monoinsaturadas, como aquelas encontradas em abacates, azeitonas e nozes, são saudáveis e necessárias. Gorduras saturadas são a base da alimentação dos recém-nascidos, já que representam 54% da gordura no leite materno. Todas as células do nosso corpo têm necessidade de gorduras saturadas, pois representam 50% da membrana celular. O autor afirma que o colesterol não é tão terrível quanto nos fizeram acreditar. Níveis totais de colesterol elevados na idade avançada estão associados a uma maior longevidade. A melhor fonte de energia não é a glicose, mas sim a gordura, que é considerada o supercombustível do cérebro. O colesterol alimentar é tão importante que nosso corpo absorve o máximo que pode para utilizá-lo. Nossos ancestrais só dispunham do açúcar que encontravam nas frutas, somente na época da colheita. Porém, nas últimas décadas, o açúcar foi adicionado a quase todos os alimentos processados. A natureza fez do açúcar algo difícil de encontrar e o homem o tornou fácil. Já o carboidrato presente em vegetais como o brócolis e o espinafre são acompanhados por grandes quantidades de fibras. As fibras freiam o processo, fazendo com que a glicose vá de forma mais lenta para a corrente sanguínea. Além disso, os vegetais contêm mais água que os amidos, e isso enfraquece ainda mais a reação do açúcar no sangue. O mesmo acontece com as frutas. O autor alerta para o fato de que, se você fizer o suco de várias maçãs e concentrar o líquido numa bebida de 355 ml, perdendo assim as fibras, você vai obter uma pancada de 85 calorias de açúcar, que podia muito bem ter vindo de um refrigerante. Como mudar seu destino genético? Fomos projetados para sermos pessoas lúcidas por toda a vida. O autor afirma que o cérebro foi feito para funcionar bem até nosso último suspiro. Mas supomos que com a idade teremos problemas como a perda da audição ou o surgimento de rugas. As doenças que vemos hoje são provocadas, na maioria das vezes, por nosso estilo de vida, que não está em harmonia com nossa predisposição genética. Em 1998, a revista Nature Medicine publicou um artigo do neurologista Peter Erickson, em que ele afirmava ter descoberto que dentro do nosso cérebro existem células-tronco que conseguem se transformar em neurônios. Isso deu origem a uma nova ciência chamada neuroplasticidade. Um gene localizado no cromossomo 11, que tem o código da produção de uma proteína chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. Esta proteína tem um papel fundamental na criação de novos neurônios. O autor diz que, para ativar esse gene que aciona o BDNF, o hormônio de crescimento do cérebro, precisamos de uma série de fatores, que incluem exercícios físicos, restrição calórica, consumir menos açúcares e carboidratos, uma dieta cetogênica, consumir mais gorduras e o acréscimo de certos nutrientes, como a curcumina e o DHA, uma gordura ômega 3. O Dr. David diz que o exercício não serve apenas para ter uma aparência esbelta e um coração forte. Talvez seu efeito mais poderoso passe a maior parte do tempo despercebido no andar de cima, em nosso cérebro.
Uma dieta de restrição de carboidratos e açúcares ativa diferentes processos que protegem o cérebro e estimulam o crescimento de novas redes de neurônios. Esses processos também podem ser ativados pelo consumo de gorduras especiais, chamadas cetonas. As cetonas protegem nossos neurônios, reduzem a produção de radicais livres no cérebro e estimulam a produção de antioxidantes, que combatem os radicais livres. O autor diz que podemos reverter muitos dos sintomas das desordens neurológicas, psicológicas e comportamentais simplesmente cortando o glúten e acrescentando à nossa dieta alguns suplementos. Pesquisas mostraram que algumas crianças com autismo se beneficiaram de uma dieta sem glúten e sem caseína, a proteína do leite. Muitos estudos também mostram que existe uma relação entre a depressão e um colesterol total baixo, sem mencionar comportamentos impulsivos, inclusive suicídio e violência. O Dr. David diz que muitos de seus pacientes que o procuraram com fortes dores de cabeça conseguiram se livrar da dor graças à adoção de uma dieta sem glúten e questiona: se você sofre de dores de cabeça crônicas, por que não tentar uma dieta sem glúten? O que você tem a perder? Se você puder reduzir as fontes de processos inflamatórios, como perder alguns quilos, eliminar o glúten, adotar uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras boas, e manter um equilíbrio do açúcar no sangue, você pode atacar e controlar as dores de cabeça e muitos outros males. O poder do jejum. O corpo humano tem um mecanismo capaz de converter gordura em combustível durante períodos de fome. Podemos decompor a gordura em moléculas chamadas cetonas, e uma delas é o beta-HBA, um combustível superior para o cérebro. Em geral, nosso consumo alimentar diário fornece glicose como combustível para o cérebro. Entre as refeições, nosso cérebro é abastecido com um fluxo de glicose gerado a partir da decomposição do glicogênio, na maior parte do fígado e dos músculos. Porém, quando as reservas de glicogênio se esgotam, o metabolismo muda e passamos a criar moléculas novas de glicose, a partir de proteínas encontradas primordialmente nos músculos. Esse processo é chamado de gluconeogênese. O lado positivo é que isso nos disponibiliza a glicose. O negativo é que sacrifica os músculos. Mas a fisiologia humana oferece outro processo para produzir energia para o cérebro. Quando não há mais comida disponível, depois de uns 3 dias, o fígado começa a usar a gordura do corpo para criar as cetonas. É aí que o beta-HBA atua como uma excelente fonte de energia para o cérebro durante a escassez de comida. Essa fonte alternativa de energia reduz nossa dependência da gluconeogênese, preservando assim nossa massa muscular. Jejuar faz o cérebro trocar o uso da glicose como combustível pelas cetonas fabricadas no fígado. Em uma dieta cetogênica, obtemos 80% a 90% das calorias a partir de gorduras e o restante de carboidratos e proteínas. O sono e a leptina. O autor diz que a maioria de nós subestima os benefícios do sono, mas uma boa qualidade de sono é essencial para o nosso bem-estar. Estudos mostraram que praticamente todos os sistemas do corpo são influenciados pela qualidade e pela quantidade do nosso sono, especialmente o cérebro. O sono pode determinar quanto comemos, a velocidade do nosso metabolismo, o quanto engordamos ou emagrecemos, influencia em nossa imunidade, criatividade, humor e nossa capacidade de aprender coisas novas. Além disso, um bom sono de no mínimo 7 horas também influencia nossos genes. Uma pesquisa mostra que pessoas com mais de 75 anos que tinham um sono interrompido por respiração inadequada ou apneia do sono possuíam quase 2 vezes mais chances de desenvolver demência. Os ciclos naturais de dia e noite do corpo ditam praticamente tudo em nós. O autor afirma que a leptina foi descoberta no ano de 1994 e chocou a comunidade médica. Alguns médicos o chamam de vizinho novo que manda no bairro inteiro, pois este hormônio influencia em todo o metabolismo. Quando você está de estômago cheio, as células adiposas liberam leptina para dizer ao seu cérebro que pare de comer. Quem tem níveis reduzidos de leptina tende a comer em excesso. Além disso, níveis saudáveis de leptina previnem a maior parte das doenças do envelhecimento e aumentam a longevidade.
O autor diz que quanto mais um carboidrato é refinado e processado, mais desregula os níveis saudáveis de leptina e insulina em nosso organismo. As únicas coisas capazes de controlar os níveis de leptina são um bom sono e uma boa alimentação. Outro hormônio relacionado ao apetite e ao sono é a grelina. Ele tem função oposta à leptina. A grelina é liberada pelo estômago quando ele está vazio, aumentando o apetite. Envia ao cérebro a mensagem de que precisamos comer. O sono inadequado também desregula os níveis de grelina. O plano de ação de 4 semanas. O autor aconselha a marcar uma consulta com o médico antes de iniciar este programa, principalmente se você tiver algum problema de saúde, como o diabetes. Antes de iniciar o processo, você também precisa realizar alguns exames que servirão como referência. Aproveite esse período para arrumar a cozinha, começar a ingerir suplementos, se desfazer dos carboidratos e pensar em fazer um jejum de um dia. O Dr. David afirma que jejuar é uma excelente forma de estabelecer as bases e acelerar o processo de transição do seu organismo para a utilização de gordura como combustível. O jejum também servirá para produzir substâncias bioquímicas que terão efeitos muito positivos sobre o corpo e sobre o cérebro. Elimine de sua cozinha tudo aquilo que não for consumir. Todas as fontes de glúten, todas as formas de carboidratos, açúcares e amidos processados, margarinas, cremes vegetais e óleo de cozinha, soja não fermentada e alimentos processados feitos com soja. São alimentos de consumo livre. Gorduras saudáveis como azeite de oliva extra virgem, óleo de gergelim, óleo de coco, banha de animais alimentados no pasto e manteiga clarificada, GHEE, leite de amêndoas, abacates, cocos, azeitonas, nozes e manteiga de karité, queijo, exceto os azuis, e sementes. Proteínas: ovos inteiros, mariscos e moluscos, carne de animais alimentados no pasto, aves e carne de porco. Vegetais: salada verde e alface, couve, espinafre, brócolis, acelga, repolho, cebola, cogumelos, couve-flor, couve de bruxelas, alcachofra, broto de alfafa, vagem, rabanete, agrião, nabo, aspargo, alho, alho-poró, funcho, cebolinha e salsinha. Frutas e legumes com pouco açúcar: abacate, pimentão, pepino, tomate, abobrinha, abóbora, berinjela, limão, lima, ervas, temperos e condimentos. Consumo moderado, de 2 a 3 vezes por semana. Grãos sem glúten como amaranto, trigo mourisco, arroz, milheto, quinoa, sorgo, painço. Legumes: feijões, lentilhas, ervilhas, cenoura e xirívia. Frutos doces integrais: as frutas vermelhas são as ideais. Cuidado com frutas açucaradas como o pêssego, a manga, o melão, o mamão, as ameixas e o abacaxi. Leite de vaca e nata, queijo cottage, iogurte e kefir. Adoçantes: estévia natural e chocolate. Dê preferência ao chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau. E vinho. Primeira semana, foco na comida. O autor diz que neste tipo de dieta, você não vai surpreender a si mesmo comendo demais e terá uma sensação de saciedade durante várias horas, antes de querer se alimentar de novo. Seguindo a dieta proposta, você poderá dizer adeus ao mau humor, confusão, preguiça e cansaço durante o dia. É muito importante diminuir o consumo de carboidratos a apenas 30 ou 40 gramas por dia, durante 4 semanas. Depois disso, poderá aumentar para 60 gramas diários. O Dr. David diz que durante a primeira semana, você deve se concentrar em dominar seus novos hábitos alimentares. Segunda semana, foco nos exercícios. Faça atividades físicas aeróbicas por pelo menos 20 minutos todos os dias. Use essa semana para estabelecer uma rotina agradável que aumente seus batimentos cardíacos em pelo menos 50% em relação ao valor de base. O autor aconselha a iniciar com uma caminhada diária de 20 minutos e aumentar o tempo à medida que se acostuma com a rotina. Quanto mais você se movimentar ao longo do dia, melhor será para o seu cérebro. Terceira semana, foco no sono. Se você dorme menos de 6 horas por noite, comece aumentando esse tempo para pelo menos 7 horas.
Mantenha uma boa rotina na hora de ir para a cama. O autor aconselha: evite estimulantes como cafeína, alguns chás e cigarro. Ajuste o horário do seu jantar. Coma um pouco antes de dormir. Uma pequena porção de castanhas é suficiente. E evite eletrônicos e smartphones antes de dormir. Quarta semana, juntando tudo. A esta altura, você já se sente muito melhor do que 3 semanas antes. Você já consegue saber quais são as opções mais saudáveis para você. Seu sono já é bem melhor e você tem uma rotina de exercícios. Não se preocupe se você ainda sente que não mudou totalmente. A maioria de nós tem algum ponto fraco que exige atenção especial. Verifique quais são suas maiores dificuldades e trabalhe para melhorar. O autor diz que muitas pessoas puseram em prática na dieta o famoso princípio dos 80-20. Coma de forma saudável 80% do tempo e reserve os outros 20% para caprichos. Toda vez que sair muito da linha, reinicie o processo com um jejum de 1 dia e durante 4 semanas restrinja o consumo de carboidratos a 30 ou 40 gramas por dia. O autor espera que depois de ler este livro, você opte por ter uma melhor qualidade de vida, fazendo escolhas mais conscientes e saudáveis. Para muitos, a saúde pode não ser a coisa mais importante da vida, mas sem ela, nada mais importa. E quando você tem saúde, quase tudo é possível. Insta Insights. Baixos níveis de insulina podem ser associados a doenças como Alzheimer e diabetes. O excesso de glúten pode ser a causa de vários processos inflamatórios no organismo. Colesterol alto não é tão ruim quanto pensamos. O sono é extremamente necessário para a regulagem hormonal. Uma boa qualidade de vida está diretamente relacionada a uma alimentação adequada, com menos açúcares e carboidratos. Neste livro, você aprendeu que atualmente a maioria das pessoas se alimenta muito mais de carboidratos e açúcares do que gorduras e proteínas, e o glúten está presente em quase todas as refeições. O autor nos mostra que uma dieta mais equilibrada, rica em gorduras saudáveis, nos traz enormes benefícios, principalmente para o cérebro. Quando nos livramos do glúten e dos açúcares, aumentamos nossa qualidade de vida, eliminamos diversos tipos de inflamações e nos afastamos de doenças neurológicas como Alzheimer e a demência. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de 4 Horas para o Corpo, Timothy Ferriss.